sejam muito bem-vindos a mais um vídeo 2 à mesa, onde vamos fazer o setup e explicar como jogar Pessoa, um jogo de Orlando Sai, ilustrações de Marina Costa, que nos é trazido pela Pitágoras, a quem agradecemos por muito gentilmente nos ter cedido esta cópia, que é muito especial para nós, porque está assinada pelo autor. Este é um jogo de 1 a 4 jogadores, a partir de 10 anos e com uma duração média entre 45 a 75 minutos. E em Pessoa vamos assumir então um papel dos heterónimos de Fernando Pessoa para o ajudar a escrever os seus famosos poemas. Para isso, contamos com mecânicas centrais do work placement, ou seja, escolher e alocar o nosso meeple a determinadas áreas no tabuleiro, que nos permitem fazer diferentes ações. Por outro lado, temos set collection, ou seja, recolher cartas de inspiração para criar os poemas. Já passo a explicar como é que isso funciona. Por aqui consideramos Pessoa um jogo de complexidade média, ou seja, não é muito pesado, mas no entanto ajuda que os jogadores já estejam minimamente familiarizados com jogos de tabuleiro modernos. Olhando agora para o desenrolar do jogo, em Pessoa vamos controlar um dos heterónimos de Fernando Pessoa, sendo que todos os heterónimos têm características diferentes que afetam o próprio desenrolar do jogo. Mas no final, o objetivo é escrever o maior número de poemas com a maior qualidade possível, porque é isso que nos vai dar a maior quantidade de pontos e no final ser os vencedores. Já lá vamos. Antes de passarmos a como é que este jogo se joga, vamos então olhar para o setup do jogo a 2 jogadores. Então, do lado esquerdo com Alberto Queiro, do lado direito com Ricardo Reis. Ao centro temos aqui o tabuleiro de jogo, tem 4 áreas distintas, onde vamos poder fazer ações diferentes, dependendo do sítio onde alocarmos o nosso meeple. Começando pelo Martinho da Arcada, aqui em cima, e a Brasileira aqui em baixo, são as áreas onde nós vamos poder alocar o nosso heterónimo para recolher cartas de inspiração para a nossa mão. Estas cartas têm um custo. Se eu quiser recolher esta carta, tenho de pagar o custo correspondente, que é pago em energia aqui no meu tabuleiro do meu heterónimo. No Martinho da Arcada posso buscar tantas cartas quantas eu queira, mas estas cartas têm de ser compradas antes de eu poder comprar a carta no meio delas. A Brasileira também vou poder escolher as cartas que quiser, neste caso o custo está aqui por baixo, sendo que quanto mais para a direita a minha carta estiver, mais cara vai ser esta carta. Olhando para as cartas, elas têm um excerto de um poema de Fernando Pessoa, um talho que dá bastante personalidade ao jogo. A carta tem também uma temática, esta em específico é de naturalismo, também temos cartas de classicismo e futurismo. As cartas têm também um número, que é usado no momento em que vamos escrever poemas, que acontece aqui no Rossio. Quando pomos aqui o nosso meeple, vamos então poder converter 3, 4 ou 5 cartas de inspiração em poemas. Para isso existe apenas um requisito, que é o valor das cartas tem que ser entregue de ordem ascendente. No meu caso, eu tenho 1, 3, 5 ou 1, 4, 5, que formam um poema válido. No momento que escrevo este poema, se houver um tile aqui no tabuleiro, vou também recolhê-lo, que me dá, neste caso, 3 pontos de bónus adicional. Para além disso, vou pontuar por cada carta o valor indicado aqui no meu tabuleiro pessoal, que varia de heterónimo para heterónimo. No meu caso, eu vou ganhar 2 pontos por cada carta de naturalismo e 1 ponto por cada carta de classicismo, ou seja, 4 pontos pelas cartas de naturalismo, mais 1 ponto pela carta de classicismo, ou seja, 5 pontos. Para além disso, como estou a entregar 2 cartas com valor consecutivo do mesmo tema, ganho 1 ponto extra. Por isso, na verdade, ganharia 2, 4, 5, 6 pontos, mais 3 de bónus, ou seja, um total de 9 pontos por escrever este poema. Depois de escrito um poema, eu vou poder guardar uma das cartas de inspiração que usei para escrever o poema final que acontece no fim do jogo. Esse poema é constituído por uma carta de cada poema que eu escrever até então, mais uma carta que vou poder usar das que tiver na mão no momento que o jogo terminar. Por fim, temos aqui a área da biblioteca e aqui onde eu posso pagar o custo que está à esquerda nesta carta para obter o benefício do lado direito. Neste caso, eu podia, por exemplo, descartar uma carta de naturalismo para buscar este tile que me dá um ponto extra por cada carta de classicismo que eu usar para construir um poema a partir de agora. Antes de pagar o custo, posso mover a carta para cima ou para baixo, como der mais jeito. Posso fazer tantas ações quantas quiser. Por exemplo, neste caso, eu podia descartar uma carta de classicismo, uma carta de naturalismo para buscar estes 2 tiles. Estes tiles têm sempre 2 possibilidades, ou o bónus do lado da frente, ou então do lado inverso, para que o nosso heterónimo tenha mais 1 ponto de energia e a capacidade de termos mais 2 cartas na mão. Fica ao critério de cada jogador decidir como vai usar. Para além disso, nestes 2 passos, se repararem, existe aqui o símbolo de mapa astral. Significa que no momento em que entregamos uma carta, quer seja para escrever um poema, quer seja para pagar um upgrade, se a minha carta coincidir com o símbolo ativo no mapa astral, eu ganho de imediato esse benefício. Por exemplo, se eu escrevesse um poema com estas cartas, para além dos pontos, eu ganhava também 2 cartas. Ou então deste lado, se eu usasse a carta para pagar o custo, ganhava 4 pontos. Se eu fizesse esta jogada e usasse esta carta para pagar o custo, ganhava 5 pontos, mais 3 pontos de bónus, ou seja, 8 pontos com esta jogada. Falta apenas explicar o espaço metafísico, que é aqui o espaço da mente de Fernando Pessoa. Aqui eu vou poder gastar 1 ponto de energia para mover para o espaço metafísico e controlar o Fernando Pessoa, o que isto significa que eu vou poder fazer a ação do espaço para onde Fernando Pessoa se deslocar. Isto leva-nos então a como se enrola um turno de jogador. Um turno segue sempre a mesma estrutura bem definida, sendo que os jogadores têm sempre de começar por mover o seu heterónimo, quer seja entre áreas, quer seja para o espaço metafísico, e de seguida vão fazer a ação correspondente.
Por exemplo, eu podia pegar no meu Meeple, colocar aqui em cima e de seguida pagar o custo para buscar cartas e o meu turno termina. Caso eu já não tenha mais energia para fazer ações, ou seja, estou aqui no zero, a única coisa que me resta fazer é descansar, que vai fazer com que eu recupere a minha energia e, para além disso, recolho uma carta de módulo de mensagem que me vai permitir pontos extra no fim do jogo. Cada jogador tem apenas uma ação por turno, ao longo de 12 turnos, que vão fazer rodar o mapa astral. No final, os jogadores escrevem o seu último poema, contam os pontos obtidos, ganham um ponto por cada carta restante na mão e o jogador com mais pontos é então o vencedor. Vamos então agora mostrar de forma muito simples como se enrola o jogo de pessoa a 2 jogadores. No meu turno, vou começar por me mover para a brasileira e aqui vou comprar cartas. Vou buscar esta carta, vou buscar esta que é grátis e mais uma carta de futurismo e vou optar pela mais barata. Não esquecer de pagar o custo. Tenho de pagar 3 pontos de energia ao todo. Quando o turno do jogador acaba, as cartas são repostas desta forma, ou seja, as cartas restantes são movidas para a esquerda e as novas são adicionadas à direita. Eu tenho interesse em buscar cartas também, para depois ir à área da biblioteca. Interessa-me esta e esta, que já está desbloqueada. Isto aqui custa-me 3 pontos de energia. Não esquecer de repor as cartas no topo. E agora o fim da ronda. Num jogo de 2 jogadores, os 2 heterónimos restantes também são usados para ocupar espaços do tabuleiro. São movidos para o primeiro espaço livre imediatamente a seguir, começando aqui pelo Rocio, a biblioteca para o segundo heterónimo. Por fim, avançamos para o ano de 1915 e estamos prontos para mais uma ronda, sendo que eu continuo a ser a primeira jogadora. Como eu continuo a controlar o pessoa, posso movê-lo em vez de mover o meu heterónimo e vou, então, finalmente para a biblioteca. Vou descartar esta carta de valor 1 para buscar o tal de topo e vou por aqui para aumentar os pontos pela escrita de poemas. Depois vou descartar esta para dar 5 pontos e por fim uma carta de naturalismo que vou usar para buscar o tile abaixo, que vou optar por um ponto de energia extra e poder ter mais 2 cartas na mão. A carta da biblioteca tem que ser substituída e agora é a minha vez. Eu também tenho interesse em ir à biblioteca, mas ambos os espaços estão ocupados. Então aquilo que eu vou fazer, vou mover o meu heterónimo para o espaço metafísico. Com isto consigo fazer então a ação onde já está a pessoa. Assim consigo fazer aquilo que tinha planeado. Vou então mover-me para aqui, pagar o custo de energia e passo a controlar a pessoa. Passas a ser o primeiro jogador. Exato, e agora vou então poder pagar o custo para ganhar os benefícios na biblioteca. Vou pagar uma carta de valor 4, uma carta de classicismo e uma carta de valor 5, para poder ganhar todos os benefícios com uma só jogada. Ou seja, o tal do topo, os 5 pontos e o tal de baixo, que vou usar do lado inverso também. Substituímos então a carta da biblioteca, repomos os 2 tiles e chega ao fim da ronda. Novamente avançamos com os 2 heterónimos que não estão em jogo e por fim avançamos o ano. Como eu me movi para o espaço metafísico, desta vez vou ser eu o primeiro jogador e vou já aproveitar essa vantagem. E também o facto de poder controlar a pessoa, porque vou já movê-lo para o Rocio. Com isto vou escrever um poema com 3 cartas de inspiração. Como são 3 cartas, recolho o tile bónus de 3 pontos. Tenho cartas com 1, 2 e 3. Por cada carta ganho também 3 pontos, portanto 3 vezes 3 dá 9 pontos, mais 2 pontos de coerência estilística. Por fim, tenho um símbolo do mapa astral ativo que me dá mais 3 pontos. Pronto, com isto acaba o meu turno. Como eu também quero entregar um poema, vou gastar um ponto de energia para controlar a pessoa. Isto está o token do primeiro jogador. E com isto vou entregar 3 cartas de inspiração para escrever um poema. No meu caso, tenho 3 pontos de cada carta, ou seja, 9 pontos. Depois, não ganho o bónus de 3 pontos, mas recolho o tile. Também não tenho o bónus de mapa astral, mas tenho 2 pontos de coerência estilística. Por fim, guardo então uma das cartas para o poema final, que vou escolher esta de valor 5. E ficamos por aqui com o setup e explicação de como jogar a pessoa.
Caso tenham ficado com alguma dúvida, ficam à vontade para nos deixar um comentário. Se acharem este vídeo útil, considerem deixar-nos um like também. Se quiserem ser os primeiros a receber os nossos próximos vídeos, já sabem, é só subscrever. Por hoje é tudo e até à próxima!